Bonjour à tous, je m'appelle Mathéus et moi je suis le coordonnateur de la langue française ici à KNN Brésil et aujourd'hui je suis là avec Charlie et on va vous parler des bienfaits d'apprendre la langue française et on va vous présenter notre cours de français à KNN. Oui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje o tema ele continua sendo idiomas, mas a gente vai ter um foco principal no francês. E para falar sobre esse idioma tão maravilhoso, tão lindo, a gente trouxe nosso especialista no idioma, o Mathéus. E a gente vai trocar uma ideia sobre o porquê de se aprender francês, quais as vantagens, aonde que é falado esse idioma e também a dificuldade, é claro. E assim, pra gente começar bem, eu vou fazer uma das perguntas que eu imagino que sejam as mais questionáveis, né? Mathéus, o porquê que aprender francês é tão enriquecedor e muda tanto a sua vida, né? Cara, eu acho que aprender qualquer língua estrangeira é enriquecedor, mas o francês ele é uma das línguas mais bonitas que a gente tem para aprender, ele é uma das línguas mais lógicas que a gente tem para aprender também. Ele é uma língua que foi feita para ser muito bem estruturada e para que você consiga fazer muitas outras coisas a partir dela. Primeiro, quando você tem o francês, você consegue aprender com muito mais facilidade qualquer outra língua latina. Por exemplo, exato, porque ele tem raízes no latim, né? Assim como o português, o italiano, o espanhol, o romeno. Então essas línguas fica muito mais fácil para você aprender. Esse é o primeiro ponto. Você vai se enriquecer, digamos assim, pessoalmente. Segundo ponto que eu acho que vale a pena mencionar, ele é enriquecedor pela questão do mercado de trabalho, né? Hoje em dia, o francês, ele é uma das línguas que é muito procurada no mercado de trabalho. Pra você ter uma ideia, Charlie, aqui no Brasil a gente tem mais de 1000 empresas francesas aqui no Brasil. Só aqui. A gente tem a Peugeot, a gente tem o Carrefour, a gente tem a L'Oréal, a gente tem a L'Occitane, a Bic e assim por diante. Patrocina a gente, tá? Meu Deus. Muita coisa. E elas oferecem emprego para essas pessoas que falam o francês. Um requisito básico, né, para você trabalhar numa empresa que fala o francês, seria interessante que você falasse um pouco do idioma deles também. E é uma questão que faz você enriquecer, não só pessoalmente, mas o seu profissional também. Eu vejo que tem muita coisa também referente à cultura e a realmente leitura. Eu vejo que talvez pessoas que fazem algum tipo de faculdade de história, alguma coisa sobre filosofia, muita da origem da arte vem da França também. Vem bastante de lá, tem muita influência. E essas áreas que você falou, filosofia, antropologia, história, elas são muito... O francês é muito utilizado no mundo acadêmico também, porque grande parte da produção acadêmica tem o francês. Vamos citar, por exemplo, aí, filósofo, antropólogo Jean-Paul Sartre, por exemplo. E além dessa parte mais técnica, Charlie, ele é enriquecedor também porque ele te traz muito benefício de prazer, assim, sabe? Poxa, se você gosta de ler, literatura francesa é espetacular. E através da... Música, nossa, tem vários cantores, artistas no geral, que são ou franceses, ou belgas, canadenses, africanos, que usam o francês no dia a dia, a língua deles, né? Suíços também, com certeza. Que acabam sendo ferramentas para que você possa aprender um pouco mais e se enriquecer, né? Trazer aquele background, aquela bagagem para você. Então, em resumo, aprender o francês te traz quais vantagens? Bom, Charlie, para resumir, então, de benefício do francês, assim, os mais básicos. Primeiro, facilita para aprender outros idiomas, dá uma expansão muito bacana nos horizontes culturais da gente e também ajuda a melhorar bastante o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Então, Mathéus, agora eu quero fazer uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço aqui da empresa que estão aprendendo francês me falam que o francês ele é um idioma difícil, é uma língua difícil de se aprender. É um mito, na verdade. O francês, assim como qualquer outra língua, ele tem as suas particularidades, mas ele não é um idioma difícil. Como a gente já falou antes, ele tem a mesma raiz que o português. Então, para nós que falamos português, fica muito mais fácil da gente aprender pelas similaridades que tem o francês com o português, né? Similaridade em vocabulário, em algumas das estruturas. As pessoas, quando elas dizem que o francês é difícil, geralmente elas estão sendo ensinadas de uma maneira que não é tão apropriada, não é tão fácil, sabe? Não é aquilo que você quer. Quando você aprende uma língua... Um professor ruim é uma metodologia ruim. Exatamente. Um professor ruim, ou um professor que tem um conhecimento pode ser absurdamente bom, mas ele não sabe passar, a metodologia é ruim.
Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes você estava me fazendo pergunta, mas eu vou te fazer uma pergunta agora, Charlie. Quando você aprende um idioma estrangeiro, pra que você quer esse idioma? Eu aprendi, no caso, o inglês, eu estou aprendendo alemão agora, porque eu tenho o intuito de, primeiro, conhecer um pouco mais a cultura e tenho objetivos de conhecer esses países e viver algumas experiências específicas de cada país com o seu idioma. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Com isso que tu me disse, dos teus objetivos, tu precisa dominar 100% a gramática de uma língua estrangeira? Não. Não, né? E geralmente é isso que as pessoas acabam fazendo. Os professores de francês padrão, digamos assim, acabam fazendo. Focam muito na estrutura, muito na gramática e deixam a comunicação um pouco de lado, sabe? Tem aquele perfeccionismo exagerado. Não, porque você tem que aprender dessa forma, porque é assim que a gente fala. E quando você viajar para a França, quando você viajar para o Canadá, quando você viajar para a África, para qualquer país que fale o francês, você tem certeza que você vai usar o francês padrão? Não. O francês que a gente aprende na escola não é o francês que a gente fala na rua. Então tem esse foco muito exagerado na gramática e a comunicação fica assim, tipo, lá embaixo. Só que assim, a nossa metodologia é diferente, né? A gente foca na conversação e o grande diferencial de aprender o francês e de desmistificar a questão de ser uma língua difícil é você mostrar para que serve de verdade, né? Porque ninguém nunca fala pra gente, essa gramática aqui serve pra tal coisa, esse vocabulário serve pra tal coisa. E dentro da Kayanir a gente faz exatamente o contrário, a gente te ensina pra que serve para depois você aprender a estrutura. E fica muito mais fácil de você aprender dessa forma. Legal. Tem uma coisa sobre o francês que eu reparo muito, que assim, tem idiomas que, claro, todo idioma tem sua peculiaridade e todo idioma ele é bonito por si só. Sim. Então tem idiomas que a gente ouve e ele não é tão agradável aos ouvidos. Já o francês, eu acho que eu nunca vi uma série, um filme ou alguém pessoalmente falando e me deu alguma coisa tipo, ui, que língua estranha, é uma língua muito charmosa, uma língua muito bonita. Tem algumas coisas que você tem alguma palavra ou frase ou algo favorito no idioma que você fala, pô, esse daqui encanta qualquer um? Olha, eu particularmente, eu adoro o francês por essa particularidade, porque ele é uma língua que soa bem aos ouvidos, né? Mas eu não tenho uma frase específica, eu tenho uma palavra que eu gosto muito no francês, que eu acho incrível, que é sol. Sol em francês a gente fala soleil. E eu acho essa palavra incrível, não sei porquê. Então, agora, Matheus, um outro assunto que me encanta muito dentro, não do idioma, mas da cultura, né, da França como um geral, que é a gastronomia. E eu acho que tem o filme clássico que todo mundo já assistiu algum dia, né, que é o Ratatouille. Não tem como você não ter assistido esse filme. E ali ele puxa várias coisas sobre gastronomia, sobre receitas. E queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre esse mundo. Você já chegou a provar alguma comida realmente típica de lá? Tem alguma coisa que você fala, meu, essa comida é minha favorita dessa região? Ou algo assim? Já sim. E, bom, primeiro, gastronomia francesa, né, é uma das mais apreciadas no mundo todo. E, assim, tem várias coisas que são muito gostosas, são coisas que não é assim, tipo, uma comida brasileira, que é mais simples, ou uma comida italiana, que é muito mais simples ainda, mas é gostosa. São pratos muito mais elaborados, né? São requintados, exato. Desde os ingredientes que você usa até o jeito... É gourmet. Até o jeito que você faz eles, né? Por exemplo, vamos citar alguns. O próprio Ratatouille, que você falou, do filme, né? Não tem ninguém que não tenha assistido. E eu acho que todo mundo já teve vontade algum dia de provar um Ratatouille. Que, assim... É bom pra caramba, tá? Pra quem gosta aí, pra quem é vegetariano, vegano, vai ser uma boa pedida. E além do ratatouille, é claro, a gente tem, por exemplo, o bœuf bourguignon, a gente tem o coq au vin, que é maravilhoso. Eu vejo que a panificação é muito forte também, então, tipo, croissant. Exatamente, o croissant, e a gente tem, além do croissant, né, tem o estereótipo do francês de ir na padaria de manhã pra pegar o quê? Uma baguette. Né? Então tem várias coisas assim. E tem algumas comidas que são menos conhecidas também, né? Outra coisa que é muito bacana, que a gente come aqui no Brasil e que na França tem um outro nome. Agora os franceses vão querer me matar. Né? Sabe massa de panqueca, Charlie? A massa de panqueca simplesinha, aquela que a gente faz em casa? Pois é a mesma massa que eles utilizam para fazer os crepes, né? Les crêpes. Sim, franceses. Não me caçem, tá? Tudo de boa. É a mesma coisa, mas continua sendo bom. Voltando ali no assunto do início, a gente chegou nesse assunto de culinária através de um filme. Tem algum outro filme que você indica, quem está aprendendo o francês ou quem quer conhecer mais sobre o idioma, sobre a cultura, assistir algum documentário, alguma série, algum teatro? Tem sim.
Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse filme e é um clássico, né? Eu era criança ainda quando eu assisti esse filme pela primeira vez, que é o Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, ou em português o Destino de Amélie Poulain, né? Que é um filme muito bacana e ele mostra a história da Amélie e toda a odisseia dela em querer ajudar as outras pessoas. Não tem só o filme, mas tem também o livro, né, do Pequeno Príncipe e tudo mais. Então tem bastante coisa legal para consumir. E falando nisso, Charlie, antes que você me pergunte, eu já vou adiantar. A gente já falou que o francês não é tão difícil quanto parece, né? Mas como que a gente pode trazer o francês para dentro da nossa vida no dia a dia? Porque assim, não adianta você querer aprender o idioma se você não tiver contato com ele, né? Então tem bastante podcast que você pode ouvir, canal no YouTube, música, os cantores franceses, belga, canadenses também. Então, agora a gente já falou sobre muita coisa. A gente já falou sobre a dificuldade de idioma, a gente já falou um pouco sobre cultura, a gente já falou sobre culinária, a gente já falou sobre música. Agora tem uma parte importante que eu acho que é um dos principais focos de quem está aprendendo um novo idioma, que é conseguir arrumar algum emprego ou melhorar o seu próprio emprego através do uso de um segundo idioma, né? Nesse caso, o francês. Essa é uma questão bem interessante, na verdade. Vamos entender o francês? Eu acho que todo mundo deveria entender isso, né? Principalmente para nós que falamos o francês. E às vezes a gente não tem esse conhecimento. O francês, Charlie, ele é uma língua de entrada e permanência no mercado de trabalho. Hoje em dia, como eu falei para você antes, a gente tem mais de 1000 empresas francesas aqui no Brasil. E não é só fácil de você conseguir um emprego através do francês aqui no Brasil. Existe a possibilidade de você ir para a França ou para qualquer outro país. São inúmeros países que falam o francês. E eles procuram. E, assim, o francês, ele é a língua oficial de vários órgãos governamentais internacionais. Como, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas, né? A Cruz Vermelha, tá? A OTAN, inclusive, também. Eles têm várias línguas oficiais, mas uma das mais importantes é o francês. Então tem muita possibilidade mesmo. Matheus, então agora pra gente resumir tudo que a gente falou aqui, né? Pra facilitar também pra quem está assistindo, fala pra mim. Top 3 vantagens de aprender francês. Vamos lá. Conseguir aprender outras línguas, desenvolvimento pessoal e entrada e permanência no mercado de trabalho. 3 dicas para aprender o francês rápido. Primeiro, estudar na KNN. E fazer imersão no francês, escutar, ouvir pra caramba e praticar. Abrir a boca e falar, sem medo. Bom, galera, agora que eu e o Charlie já contamos pra vocês alguns dos benefícios de aprender o francês, as coisas bacanas do francês, não esqueçam então de deixar o like, comentar aqui embaixo o que vocês gostariam de ver talvez num próximo vídeo, alguma dica, alguma coisa assim, tá? E o principal, Matheus, procure a KNN mais próximo de você se você realmente quer aprender um idioma. Vejo vocês na próxima. Valeu! Au revoir!